Bom, e uma discordância entre os ministros do STF sobre o cálculo das penas de réus do 8 de janeiro foi responsável pela diminuição das condenações. Até então, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, vinha sendo acompanhado pela maioria dos ministros com condenações variando de 12 a 17 anos de prisão. No entanto, no terceiro bloco de julgamentos, encerrado na última terça-feira, dia 17, apenas 4 ministros endossaram as penas atribuídas por Moraes. Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Dias Toffoli concordaram com o ministro, enquanto Luiz Roberto Barroso votou pela absolvição dos réus no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas acompanhou Moraes nas demais acusações. Já os ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin propuseram uma pena de 11 anos. André Mendonça e Nunes Marques votaram por condenações com penas mais brandas, chegando a 9 meses. Diante, então, da falta de consenso, vai haver redução de 6 meses para cada condenado. Fabi, vamos recorrer a você aqui, seus conhecimentos jurídicos mais uma vez. Então, as penas dos réus, que foram condenados de 17 e de 14 anos vão ser reduzidas para 16 anos e meio e 13 anos e meio, o que não alivia muito a condição, a situação dessas pessoas que foram condenadas, né, Fabi? Mas vou aproveitar para te pedir para explicar rapidamente aqui para a nossa audiência como é que funciona no STF essa questão do cálculo da pena, que às vezes é um pouco confuso para entender mesmo. Quem que arbitra da dosimetria, o cálculo da pena em caso de votos divergentes, como tem acontecido nesses julgamentos? A gente precisa lembrar aqui que quando os casos vão para o Supremo e acaba trazendo coisa julgada para os demais casos, e esse também é um julgamento que pela primeira vez a gente vê esses dois tipos de crimes, que é o Estado, golpe de Estado e abolição do Estado. A gente vê que isso nunca foi discutido antes, é novo isso na lei, no artigo 159 do Código Penal. Quando isso ocorre, são teses completamente divergentes. Então, como foi dito, aí são apontados dois ministros que têm ali como base, eles divergem não somente no cálculo penal, então não seria somente a dosimetria da pena, mas seria a questão do crime em si. Eles encararam ali como crime de vandalismo, e então a previsão penal é outra. Também é outra a estipulação se ele começa em regime fechado ou aberto. Então tem muitas demandas. Já o ministro Barroso acabou mostrando ali o que também é de muito fácil a gente enxergar, que existe uma dupla condenação, que a gente chama no direito de bis in idem. Tem ali o golpe de Estado e a abolição do Estado de Direito. Não dá para dizer que você comete ou um crime ou outro, os dois realmente não dá. Então tem mais essa tese. O que acaba colocando, e que a gente sabe, aí a sua pergunta sendo objetiva, é que a maioria define a ementa. Então, a maioria define se foi aquele crime ou aquele outro crime, porque são dois crimes completamente divergentes. Eu estou apontando aqui o vandalismo e o elencado lá no artigo 159 do Código Penal, ou até mesmo condenações muito mais menos severas. Mas o de fato que a gente está vendo é que o Supremo Tribunal Federal está deixando de ser o que ele deveria ser, guardar a Constituição, zelar pelos valores e, na dúvida, ser pró-réu. Isso também é um princípio. Então, a gente está vendo que isso não está acontecendo, porque diminuir a pena em 6 meses, nada vai adiantar. Mesmo a pena inicial foi colocada ali como regime inicial fechado, e isso tem dificultado a vida muito dessas pessoas, porque, como também foi colocada aquela tese de crime multitudinário, crime de multidão, várias execuções penais, conhecidas VEPs, não recebem esse tipo de pessoas que cometem esse crime. O que seria atenuante lá no crime de multidão, multitudinário, por exemplo, em crime organizado de torcida organizada, neste caso específico, está prejudicando demais, ao menos para que essas pessoas cumpram pena em lugares um pouco menos, vamos dizer assim, perigosos, no aspecto que a gente sabe que tem um Estado paralelo vigente nessas penitenciárias. Então, a gente vê que a vida dessas pessoas estão nas mãos diretamente dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu serei uma das pessoas que jamais deixarei isso ser esquecido. Então, a responsabilidade deles é direta sobre a vida dessas pessoas.
Exatamente. Fabi e Paulo, também quero te ouvir. Essa redução aí de 6 meses, né, decidida pelos ministros do STF, pouco alivia a vida dessas pessoas, né, que foram condenadas a penas altíssimas, né, chegando aí a 17 anos de prisão em regime, para iniciar o cumprimento de pena, inicialmente em regime fechado. Então, 6 meses não vai modificar a realidade, a situação dessas pessoas que ficaram aí meses presas, sem o devido processo legal e com todos os abusos e ilegalidades que já falamos aqui insistentemente. Devemos seguir falando, porque talvez sejamos os únicos a apontar o dedo na ferida, né, Paulo? É verdade, Paula. Tá tudo errado nesse caso aí. Primeiro que o julgamento não deveria acontecer no Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas não têm foro por prerrogativa de função. Não é lá. Ah, mas o regimento interno diz no seu artigo 43. O regimento interno não tem força legal para fazer deslocamento de foro. Está errado isso. Essas pessoas teriam que ser julgadas na justiça comum. Primeira instância, ter o seu duplo grau de jurisdição, que está assegurado na Constituição também respeitado. Eles não têm nada. Estão sendo julgados numa instância só, mesmo não tendo a prerrogativa de função como tem os parlamentares, por exemplo. E aí você tem depois a distorção semântica. As pessoas estão sendo julgadas por acusação de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tem umas senhoras que são vovós. Como assim essa pessoa vai ser uma golpista de Estado? Um golpe de Estado é um movimento sofisticado, exige várias instâncias e também organização de manutenção do novo poder, um aparato coercitivo, uma força armada para sustentar a ordem nova que busca se estabelecer e não permitir a volta da antiga ordem. É só olhar a história dos casos de golpes de Estados reais, golpes de Estado reais que aconteceram. O Brasil tem algumas, inclusive. Então, é descabido. Tá? Tem toda uma questão, não é mais jurídica, ela é estética até. Já. Então pune essas pessoas aí da forma mais rigorosa que seja. A senhora que é cuidadora de idosos, a outra que tem um salão de beleza, vai ser condenada por 15, 12, 17 anos, acusada de golpe de Estado. Olha, nós estamos vivendo uma insanidade. Certamente, pessoas aí do outro lado que estão assistindo esse meu raciocínio, certamente estão me achando um maluco. E isso me assusta. O óbvio não é mais óbvio para todo mundo. E aí leva a corte a tomar esse tipo de decisão. Ou você está do lado certo, que é o lado do poder, ou você depois tem que contar aí com a boa vontade ou a má vontade daqueles que detêm a caneta. É isso que a gente está vendo.